Olá pessoal, estamos de volta para mais um conteúdo de geografia. Essa semana nós vamos estudar a estrutura da população brasileira. Vamos conhecer o que é pirâmide etária, vamos entender por que o Brasil está em decréscimo na questão, não em decréscimo, está crescendo menos, né? Ainda não estamos no crescimento negativo, mas por que o Brasil está crescendo menos em quantitativo populacional? E por que o Brasil está próximo também de se tornar um país dito envelhecido? O que está acontecendo? Quais comportamentos populacionais nós podemos identificar, inclusive no nosso dia a dia, no dia a dia de cada um de vocês, que pode estar explicando essa situação? Né? E como é que vai ser o Brasil em 2040, 2050, 2060? Que Brasil nós teremos? E aí, pessoal, na aula passada a gente viu a importância de estudar a população, né? O assunto foi demografia, os principais levantamentos populacionais feitos pelo IBGE, o que é importante para a organização do território, só recapitulando aí o assunto da nossa aula anterior, tá bom? Nós vamos à nossa aula de hoje. Esse assunto no livro didático de vocês está na página 101 e 102. Do livro Fronteira da Globalização, volume 3, editora Ática, Lúcia e Técio são os autores. Para quem quiser depois aí até pesquisar na internet, né? Então vamos lá, estrutura da população brasileira. Repetindo, página 101 e 102, ok? Nós vamos responder a essa pergunta, o porquê o Brasil está envelhecendo. Claro que a gente vai pegar um pouco dos comportamentos históricos, alguns fatos que explicam esse comportamento atual que a gente está vivendo de crescer menos populacionalmente. Para isso a gente precisa pegar alguns marcos históricos recentes, vamos dizer assim. Então vamos lá, né, pessoal? No livro didático de vocês, traz alguns conceitos que são importantes para entender esse assunto de hoje, nas páginas aí que eu já anunciei. O conceito de fecundidade, o conceito de natalidade, de mortalidade, crescimento vegetativo, e eu vou resumir basicamente aqui. Conceito de natalidade, né? A taxa, que taxa é essa que nós chamamos de taxa de natalidade? A taxa de natalidade é uma estimativa que se faz de número de nascimentos para cada conjunto de 1.000 habitantes. Aí você tem uma estimativa ali para observar se estão nascendo muitos meninos, se estão nascendo poucos, por que está nascendo muito, por que está nascendo pouco. Dependendo do comportamento, se faz levantamentos, estudos para se explicar essas situações. Taxa de mortalidade do mesmo jeito, a diferença é que em vez de ser nascimentos é a questão das mortes, né? O número de mortes para cada conjunto de 1.000 habitantes. Novamente é uma estimativa para que se faça estudos para se observar o comportamento populacional de cidades, de regiões, de países, se está morrendo demais, fazer levantamento, se está morrendo de menos, beleza, está ótimo, que continue caindo, quer dizer que as pessoas continuam vivendo mais, é por aí. E quando você faz a continha de subtração entre essas duas taxas, quer dizer, natalidade menos mortalidade, e você obtém um número positivo, você tem aí que é o crescimento vegetativo positivo, né? O crescimento vegetativo é isso, pessoal, quando você tem um país, uma região tal, que está crescendo positivamente, quer dizer, não está havendo mais mortes do que nascimento, né? Que esse é o contrário de decréscimo populacional. Alguns países no mundo, inclusive, vivem essa situação, não envolvendo só taxas de natalidade e mortalidade, mas entra também aí migrações, outros elementos também que acabam impactando no número da população de determinadas regiões. A Rússia, por exemplo, né? A Rússia, as taxas de natalidade são baixas e o número de mortalidades é muito elevado, e aí acaba que a população ela vai definhando, né, ano após ano. Mas aí com esse panorama, com esse contexto, acredito que dá para a gente seguir aqui no nosso material. Nós temos aqui uma primeira representação. Essa representação é a revolta da vacina, né? Quando no Brasil é instituída essa política da vacinação pública, né? Para controlar doenças que estavam ali em situação de descontrole, né? As pestes, as epidemias,
e etc., aí então se institui essa política para o controle, para a melhora da condição sanitária das cidades, das pessoas e etc. E aí só que as pessoas elas entendem mal e tal, e acham que aquilo é teoria da conspiração, né, que ali tem alguma coisa que é para matar os pobres, que não sei o que e tal, aí ocorreu essa revolta da vacina. E tem a ver com o que a gente vai estudar hoje, porque a instituição dessas políticas públicas, a melhora das condições sanitárias de vida nas cidades aqui no Brasil, o avanço da medicina faz que nas décadas de 30 e 40 o Brasil viva uma queda acentuada na taxa de mortalidade, porque as pessoas passam a viver mais, passam a ter uma melhor qualidade de vida. E aí, gente, deixa eu abrir aqui um parênteses, eu quero pedir desculpa, que aqui em casa está em construção e aí o barulho deve estar aí ao fundo, né? Mas a gente não pode parar, né, gente? A vida segue, a gente não pode parar porque a casa está em reforma. Então, seguindo aqui, essas mudanças nas políticas sanitárias aqui no Brasil provocaram isso. As pessoas passaram, então, a viver mais. E como as taxas de natalidade, não vão misturando, gente, a mortalidade e natalidade. Eu estou falando inicialmente que foi controlada a taxa de mortalidade. As pessoas passaram a viver mais. Pelas políticas de vacinação, pelas políticas de melhorias sanitárias nas cidades, avanço na medicina, entre outros fatores. Mas aí a taxa de natalidade, o número de nascimentos, continuou elevado. Então você imagina aí, se o número de nascimentos continua no mesmo patamar elevado, quer dizer, as mulheres tendo muitos filhos, taxa de fecundidade muito elevada, número de filhos para cada mulher, né? Contando ali todo o seu período fértil, mantendo-se alto. Claro, não havia os métodos anticoncepcionais ainda, então a mulher não tinha esse controle sobre o seu corpo, não havia planejamento familiar, que vai chegar ainda no Brasil e vai causar mudanças mais à frente, mas por enquanto ainda não tinha. Ali na década de 40, 50 não tinha. O que acontece? Então há uma explosão demográfica, uma explosão do crescimento populacional. Porque quando você vai fazer aquela taxa, aquele conceito de crescimento vegetativo, que é taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, você tinha um número positivo elevadíssimo, porque os idosos estavam vivendo mais, as pessoas em geral estavam vivendo mais. E havendo mais nascimentos, então a conta não ficava muito equilibrada, ficava uma disparidade bem grande. Quando é então que a taxa de natalidade vai ser controlada? Nas décadas de 60 e 70, gente. Com a revolução agora, não, com a industrialização, já ia falar de novo da revolução sanitária e tal. Com a industrialização no Brasil, a partir de 50, mas isso vai se manifestando mais à frente, né? 60, 70, a inserção da mulher no mercado de trabalho, novos avanços na medicina, sim, também, mas sobretudo a questão dos anticoncepcionais, contraceptivos, os diversos métodos contraceptivos, que vai dar agora à mulher o controle sobre a sua madre, o controle sobre a gestação no sentido de querer ou não querer, quando vai querer ter um filho, né? Planejar-se agora profissionalmente, ela agora está no mercado de trabalho, planejamento familiar em si. Então tudo isso vai impactar agora no número de nascimentos para cada 1.000 habitantes, né? Nessa taxa que nós chamamos de taxa de natalidade. Então, aí a coisa começa a se equilibrar novamente. Antes da década de 40, tudo era alto. Mortalidade alta, natalidade alta. Na década de 40, como eu falei, avanços na medicina e tal, melhorias sanitárias, cai a mortalidade, mas a natalidade continua alta. E aí há aquela explosão demográfica, populacional. 60 e 70, cai agora a natalidade também. Então, ali a coisa começa a ficar mais equilibrada, né, gente? Claro, ainda positivo o crescimento, gente. Ainda com crescimento vegetativo positivo, tá bom? Seguindo, gente.
Sim, essa segunda imagem que eu nem falei, né, gente, é exatamente para representar a inserção da indústria automobilística no Brasil através de JK, né, gente? A abertura do mercado para essas montadoras internacionais, a industrialização, etc. Que aí não é o começo. Claro que a industrialização ela tem um começo mais atrás, porém aí ela dá um impulso bem grande, né, no período JK. Para melhor compreensão desse fenômeno, nós usamos um gráfico chamado pirâmide etária, né, gente? Aí nós vamos aprender o que é isso. Bem, pirâmide etária, gente, como vocês já estão vendo aqui, realmente parece uma pirâmide. Do lado direito nós temos as mulheres, a representação das mulheres, e do lado esquerdo a representação dos homens. O que acontece? Nós pegamos toda a população de uma determinada região, cidade, país, etc., até continente, você pode fazer isso. Pega ali toda a população e representa num gráfico como esse. Você pega os que são novinhos, de 0 a 4 anos, coloca na base, aí separa homens e mulheres, tá bom? Homens para lá, mulheres para cá. Vai lá, ó, de 5 a 9. Você vê que aqui no centro tem uma réguazinha com as idades. Então, você separa essa população por faixa etária, né? Por idades. E aí vai ter o grupo da base, que é de 0 a 19 anos. Que aí um país ou uma região, quando tem a base mais alargada, nós dizemos que ali nós temos uma representação de uma pirâmide jovem, onde tem a maioria de sua população acomodada ali nessa base, de 0 a 19 anos. Se ocorre que a maioria ficar entre 20 e 59, nós dizemos que essa população é uma população adulta. A maioria dessa população está ali como considerada adulta, é aquela que trabalha, é aquela que gera imposto, é aquela que gera riqueza, que demanda menos trabalho para o Estado, né? Porque a base vai demandar o quê? Investimento em educação, investimento em escolas e professores, pagar professores, etc. E em tese não vai estar dando retorno, porque eles não trabalham, eles só estudam, eles só demandam serviços do Estado, né? Para quando chegar lá na faixa do meio, dos 20 aos 59, essa população ir produzir alguma coisa, mas por enquanto não está produzindo. E aí por isso que essa do meio é o mais ideal. Um país quando tem a maioria de sua população adulta, é o mais ideal para os cofres públicos, né? Para a organização da economia do país, porque essa população é que gera riqueza, essa população é que demanda menos serviços do Estado, né? Isso se ela já estiver preparada ali, com escolaridade também, tal, porque se não tiver, não adianta, tem um monte de gente sem escolaridade, sem preparação técnica, sem preparação para nada, então só número também não tem sentido. E quando um país ele tem a maioria de sua população, ou boa parte de sua população, superior a 60 anos, então nós chamamos esse país de um país envelhecido, um país senil, né, gente? Que é uma condição que novamente vai demandar mais investimentos do Estado e contribuir menos. Assim como a base, jovens, adolescentes e tal, eles demandam do Estado e contribuem pouco, porque não estão trabalhando, assim também os que estão acima de 60 anos, eles novamente, a população volta a se encaixar na mesma situação de demandar mais e devolver menos. Por quê? Porque vai estar aposentado, não vai estar trabalhando, então está demandando, ele está agora só relaxando, né, e tal, só recebendo ali a sua contribuição social dentro do serviço previdenciário, do sistema previdenciário, né? Além de vai demandar serviços especializados para a cidade, entre outros fatores, né? Eu não sei se eu já expliquei, mas eu vou ler o textinho que tem aqui, né? Nesse tipo de gráfico, cada uma das metades representa um sexo, a base representa o grupo de jovens de 0 a 19, a área intermediária, o corpo representa o grupo adulto entre 20 e 59 e o topo, o ápice, representa a população idosa acima de 60 anos. Acredito que eu expliquei legal, né, gente? Aqui nós temos uma evolução de uma pirâmide etária, no caso da pirâmide brasileira, e nós temos
Vamos aqui, a primeira 1950, a segunda 1985 e a terceira 2020. Projeções para 2020, né, gente? Porque no caso não foi feito ainda o censo demográfico de 2020. Eu já havia até dito para vocês. Então aqui está como uma projeção que se espera que apareça no censo de 2022, que deveria ter ocorrido em 2020, mas vai ser feito em 2022. Então, o Brasil em 1950, olha o jeito da pirâmide etária brasileira. Era uma pirâmide eminentemente jovem, né, gente? Com poucos idosos. Então, as pessoas não viviam tanto. Aí, o que acontece? Em 1985, você observa que o meio aqui dos jovens, assim, dos jovens mesmo, né? Tirando ali crianças e adolescentes mesmo. Os jovens, você vê que já começa a largar realmente a pirâmide, partindo aqui para a faixa adulta. E perceba que os idosos também dão uma leve expressividade, uma leve alargada ali também no topo. E aí a projeção que você observa, nós vamos nos tornar o quê? Um país adulto. Em 2010 é porque aqui pulou, né? A pirâmide de 2010 do Brasil, na outra projeção a gente vai ver, já mostra o Brasil como um país adulto. Só que esse sistema ele só vai aumentar. É como que a barriga, essa expressividade de população em uma determinada faixa, ela vai subindo. Começa na faixa de baixo dos jovens, crianças e jovens, essa barriguinha vai subindo, fica no meio, e a projeção é que vá para o topo e a gente se torne um país idoso, né, pessoal? Em 2020 a representação seria, então, assim, vamos aguardar. Mas na próxima projeção vai complementar o que eu falei. Olha aí, ainda em relação ao Brasil, pessoal, ó, não é de 2010, nós temos a representação de 2013. Veja, gente, olha, a base tá encolhendo, né? Ó, deixa eu tentar ler esse textinho que tá tão pequenininho aqui, ó. Pessoas com mais de 65 anos serão mais de 1/4 dos brasileiros em 2060. Aí já tem a projeção, duas projeções aí, né? 2040 e 2060. Segundo projeção do IBGE. O percentual desse grupo representa 7,4% do total de pessoas que vivem no país em 2013. A representaçãozinha fica pequena aqui para mim se eu tiver errado alguma palavra. Desculpem, né? Então, só para ilustrar mesmo, né, pessoal? Se nós olharmos um século, começa em 1950 e termina em 2050, o que em termos da história da humanidade é absolutamente nada, é um clique dos dedos. Nesse século, nós vamos ter um aumento da população, em geral, de menos de 4 vezes. A população de 60 anos e mais aumentará 10 vezes. A população de 80 anos e mais aumentará neste século 26 vezes, de 14 para praticamente 400 milhões de pessoas. Isso é revolucionário. Isso vai ter um impacto na vida nossa, dos nossos filhos, dos nossos netos. É o imperativo demográfico do século XXI. De acordo com os nossos dados do IBGE, nós chegaremos em 2050 com mais de 30% da população com os tais 60 anos. Que é assim que se define, de acordo com a ONU, a população idosa. Isso terá um profundo impacto, porque poucos países terão tido um envelhecimento tão rápido. Quando eu nasci, a expectativa de vida no Brasil era de 43 anos. Hoje ela está em 75, já está passando desse marco simbólico dos 75 anos. São 33, 34 anos a mais de vida. Não são 30 anos de velhice. E o efeito é retrospectivo. Vai ter uma influência em todas as etapas da vida. E nós temos que assegurar a qualidade da vida até o final. Que essa finitude também seja com saúde. Mas tem outra razão porque essa rapidez desse envelhecimento populacional. Nós estamos vivendo muito mais e os jovens estão tendo muito menos filhos. Desde o ano 2000, nós temos taxas de fecundidade
que estão abaixo da reposição. Se um casal não tiver 2 filhos, esse casal não vai se repor. Em uma geração, nós deixamos de ter virtualmente 6 filhos por mulher para agora termos menos de 2. Então, essa é a grande velocidade. Isso é o que dá força e energia para essa transição demográfica, para esse envelhecimento populacional. Vocês viram aí, pessoal? Então, é interessante você ilustrar com esse vídeo, porque aí você vê aí questões comportamentais que vão impactando na estrutura do país. São comportamentos individuais, mas que impactam na economia geral das pessoas. É um casal que está tendo menos filhos, mas é um país também que está envelhecendo. Isso vai impactar no número de estudantes nas escolas e no número de idosos pedindo aposentadoria. Então são duas pontas. Aí o meio também é impactado? O meio também é impactado, aquela parte lá que representa os adultos. Porque vai ter menos adultos produzindo riqueza para esse país e tendo que pagar a aposentadoria de quem está no topo. Tudo isso, os políticos, os nossos representantes, precisam problematizar, precisam equacionar, precisam estudar, se debruçar e criar sistemas e políticas e que venham a dar conta de tudo isso, né? E aí, por isso que aí você precisa, por exemplo, se aposentar mais tarde. Já que você está vivendo mais, o natural é que você se aposente também mais tarde, porque se você permanece se aposentando na mesma faixa etária que se aposentava há 50 anos atrás, como você viu aí na reportagem, né, nessa palestra, né? Se nós estamos vivendo mais, então o que acontece? O sistema não vai fechar, a conta não vai fechar. Porque você está se aposentando na mesma idade que se aposentava há 50 anos atrás, as pessoas, mas só que agora você vai viver mais. Antes as pessoas elas se aposentavam naquela faixa, vou citar aqui um exemplo, sei lá, 60 anos, mas aos 70 ou 75 morria. Agora você se aposenta na mesma idade, 60 anos, mas vai viver até 100, quer dizer, quanto tempo essa pessoa vai estar demandando desse Estado, né? E esse Estado tem condições de estar sustentando esse sistema, não só o Estado, né, gente? É um sistema, é uma organização em que os trabalhadores contribuem com quem não está mais trabalhando, para que depois esse trabalhador, quando chegar lá, quando chegar lá também, é tipo um ciclo, né, gente? Esse é o sistema previdenciário. Eu vou só finalizar com essa lâmina, ó. Populações em todo o mundo estão envelhecendo rapidamente, 2 de cada 3 idosos vivem em países em desenvolvimento. E o curioso é isso, que o Brasil ele está atingindo uma maturidade de crescimento populacional sem se tornar rico, sem se tornar desenvolvido. Ele atinge esse nível que só país desenvolvido atinge. Só que nós atingimos sem se tornar rico. Na América Latina, o número de idosos irá dobrar a cada 25 anos. Aumentará de 50 milhões em 2006 para 100 milhões em 2025 e para 200 milhões em 2050. Houve um aumento da expectativa ou esperança de vida em 20 anos na última parte do século XX. Uma criança nascida no Brasil em 2015 viverá 20 anos a mais que um nascido há 50 anos. Só para fechar mesmo a ideia aí do que a gente já vinha discutindo, ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido essa discussão, esse levantamento, essas problematizações. Eu poderia ter trago mais exemplos, né, de pirâmides etárias de outros países, né? Na nossa aula lá pelo Meet eu vou levar alguma coisa para enriquecer nesse sentido. Temos atividade no Google Sala de Aula, viu, pessoal? Fiquem todos com Deus, um abraço e até a próxima.